Olá pessoal, bem-vindo ao nosso curso de Direito Empresarial com enfoque em propriedade intelectual. Nesse curso, como proposto para vocês, a gente vai falar os conceitos básicos de propriedade industrial, especialmente a propriedade intelectual, né? O que nós iremos abordar nesse curso? Nesse curso nós vamos falar da legislação aplicável, a gente vai falar das questões conceituais entre marcas, patentes, invenções. A gente vai falar quais são os requisitos, por exemplo, de um pedido de registro de marca ou de patente. A gente vai conceituar e definir qual é a importância desses institutos, sempre voltado para a prática, para a melhor jurisprudência e, claro, a melhor doutrina. Então vamos lá, vamos começar. Bom, primeiro a gente precisa verificar quais as questões conceituais e até de nomenclatura que circundam a propriedade industrial, também conhecida como propriedade intelectual. Na verdade, a propriedade industrial é a espécie do chamado de direito de propriedade intelectual, que esse termo propriedade intelectual é o que nós conhecemos comumente. Abrange também o direito autoral e outros bens imateriais. Nós sabemos que a propriedade industrial, o foco dela é a proteção dos bens imateriais. E esse conceito, a gente vai tratar disso mais aprofundadamente, de maneira mais profunda, em outros tópicos à frente. Bom, pode-se dizer que a propriedade intelectual é gênero, né? E nós temos algumas espécies dela, por exemplo, o direito do inventor, que nós chamamos de propriedade industrial. Bom, intrinsecamente, a propriedade industrial ela está ligada ao direito empresarial. Por que eu digo isso? Porque nós temos também o direito autoral. O direito autoral ele é tratado basicamente lá no Código Civil, lá no direito civil, né? Onde nós vamos falar da sua importância, onde nós vamos falar da sua base legal. Então, nós invocaremos os conceitos legais do direito civil. Então, nós temos essas duas vertentes. De um lado, a propriedade intelectual, ligado ao direito empresarial, e de outro lado, né, intrinsecamente ligado, nós temos então o direito autoral, né, que são outros aspectos, outros pilares e outros conceitos. O que nós temos em comum entre esses dois pilares? De um lado, direito autoral e de outro lado, propriedade intelectual, né? Ambos protegem bens imateriais, né? O direito como um todo, o direito de propriedade intelectual, como eu disse anteriormente, a sua gênese, o seu núcleo é a proteção de bens imateriais. Nós chamamos que é a proteção da criação humana. Então, o direito autoral e o direito intelectual ele protege toda e qualquer produção humana, invenção humana. E isso a gente vai aprender quais são os requisitos dessa proteção. A gente pode destacar também entre o direito industrial, o direito autoral, ou o direito intelectual, o direito autoral, quais são as diferenças e quais são as suas coincidências, né? Como eu disse, como eu já adiantei a você, a primeira coincidência entre direito intelectual e direito autoral seria a proteção de uma criação humana. E essa criação humana, ela é um bem imaterial. Então, nós temos a primeira coincidência entre direito intelectual, propriedade intelectual e os direitos autorais, é a proteção de um bem imaterial, que neste caso é uma criação humana. Vamos destacar algumas diferenças aí que a gente pode ter entre direito industrial e direito autoral. Primeiro, a proteção dos direitos de propriedade industrial depende da concessão do registro ou da patente. Então, nós vamos estudar isso mais a fundo logo no próximo tópico, que é o seguinte: o registro de marcas e o registro de patente. São dois institutos diferentes, que o senso comum muitas vezes confunde esses dois conceitos, mas na verdade a sua natureza jurídica é totalmente diferente uma da outra. Bom, a gente pode dar um exemplo, a Lei 9.279 de 96, que é a Lei de Propriedade Industrial. Essa lei lá no seu artigo 2º vai falar sobre a proteção da marca e sobre a proteção da patente. Outra questão relevante que a gente precisa destacar é que existe um órgão estatal específico onde recebe e chancela esse pedido, seja de marca, seja de patente, que no Brasil é o INPI, Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Então, o INPI é uma autarquia federal que é responsável pelo recebimento
pela análise e pela concessão tanto da patente quanto do registro de marcas. De um outro lado, que é o paralelo que a gente está fazendo a respeito dos direitos autorais, o direito autoral ele não tem um órgão específico. Os direitos autorais eles não possuem um órgão específico de chancela ou de recebimento desses direitos autorais. Na verdade, no que diz respeito aos direitos autorais, nós temos alguns órgãos pulverizados. Por exemplo, nós temos o Instituto de Belas Artes, nós temos, por exemplo, a Biblioteca Nacional, que são institutos, que são órgãos responsáveis pelo recebimento desse registro do direito autoral. Então, de um lado, a propriedade intelectual, que se divide em marcas e patentes, nós temos um órgão específico, o INPI. De outro lado, os direitos autorais, nós temos órgãos pulverizados, cada um na sua área, no que diz respeito, por exemplo, à música, a cinema ou qualquer outro tipo de criação autoral. Outra questão relevante também, que se diferencia entre propriedade intelectual e os direitos autorais, é que a propriedade intelectual, marcas ou patentes, para você ter a concessão para o indivíduo ter a propriedade da marca ou da patente, obrigatoriamente, ele depende de uma chancela, ele depende de um pedido autorizado pelo INPI. Os direitos autorais não. Os direitos autorais, o seu pedido, ele não é obrigatório. Então, se algum escritor ou algum músico compõe uma música, compõe uma melodia, escreve uma letra, escreve um poema, né? Ele tem a faculdade de registrar essa invenção, essa criação lá, seja na Escola de Belas Artes ou em qualquer outro órgão específico que estabeleça esse registro. Então nós temos, de um lado, propriedade intelectual, subdividido em marcas e patentes, né? Nós temos um órgão específico centralizador que recebe os pedidos e chancela essa autorização, que seria o INPI, chamado de Instituto Nacional de Propriedade Industrial, e de outro lado, os direitos autorais, eu não tenho essa obrigatoriedade do pedido de registro, e eu também tenho órgãos que recebem esses pedidos, que não são obrigatórios, mas órgãos pulverizados.